investidores, bom demais da conta por aí. Meus amigos, o mercado disparou depois da fala de Jerome Powell. Vou trazer a live novamente aqui, agora já traduzida com todos os pontos, e nós vamos discutindo ponto a ponto, inclusive para que eu possa mostrar para vocês o efeito dela no mercado. Com a reação quase que imediata, o Bitcoin, num primeiro momento ali, ele estopou os vendidos, igual eu falei na live que iria acontecer, e depois começou a sua subida. Quero deixar para vocês bem claro alguns avisos. Os próximos dias podem ser de altas muito forte, mas muito forte mesmo. Inclusive, a gente indo buscar o all-time high. Mas não se esqueça que logo, logo, nós teremos o eventual corte de juros, que será no dia 18 de setembro. E nesse dia, o mercado todo pode cair, porque há uma velha máxima no mercado de criptoativos e também de renda variável, de que as coisas sobem no boato e caem no fato. Já havia escutado sobre isso? Deixa para mim nos comentários. Mas claro, se você gostar desse conteúdo, eu peço para você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, pois a sua inscrição ela é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações desse incrível mundo das criptomoedas. Dou as boas-vindas a Jay Powell no pódio. Obrigado, Karen, e obrigado aos anfitriões do Fed de Kansas City. É ótimo estar de volta aqui hoje. 4 anos e meio após a Covid-19, as piores distorções econômicas da pandemia estão sumindo. A inflação diminuiu significativamente. O mercado de trabalho já não está superaquecido e as condições estão menos tensas que antes da pandemia. As restrições de oferta normalizaram e o equilíbrio de riscos para nossos 2 mandatos mudou. Nosso objetivo: estabilidade de preços e mercado de trabalho forte, evitando altas bruscas no desemprego, como em episódios desinflacionários anteriores. Embora a tarefa não esteja concluída, fizemos um bom progresso rumo a esse resultado. Hoje, começarei abordando a situação econômica atual e o rumo da política monetária. Depois, discutirei os eventos econômicos desde o início da pandemia, explorando por que a inflação subiu a níveis não vistos em décadas e por que caiu tanto enquanto o desemprego permaneceu baixo. Então, vamos começar com a situação atual e as perspectivas de curto prazo para a política. Nos últimos 3 anos, a inflação superou nossa meta de 2%, com o mercado de trabalho muito apertado. O foco principal do FOMC tem sido reduzir a inflação, e com razão. Antes disso, a maioria dos americanos não tinha vivido alta inflação por muito tempo. A inflação trouxe dificuldades, principalmente para quem não podia pagar por comida, moradia e transporte. A alta inflação gerou estresse e sensação de injustiça que persistem até hoje. Nossa política monetária restritiva equilibrou oferta e demanda, reduzindo pressões inflacionárias. A inflação está mais próxima da meta, com preços subindo 2,5% nos últimos 12 meses. Após uma pausa, o progresso rumo à nossa meta de 2% foi retomado. Minha confiança aumentou que a inflação está voltando aos 2% de forma sustentável. Sobre o emprego. Foi a partir daqui que o mercado começou a disparar. A partir desse ponto, quando ele deu a entender que ele estava executando o plano e controlando tudo que ele precisava controlar, e de fato, né, não só controlando, mas chegou ao que nós falamos o resultado. Ainda não é o resultado final, porque eles querem trazer para os 2%. Mas acredito que agora o mercado tende a se ajustar, porque uma das ferramentas do Fed também é a fala do seu presidente. Por isso que ele não veio aqui para falar, de fato, eu vou cortar e é na próxima reunião. Mas tudo dá a entender que a partir do dia 18 de setembro nós veremos esses cortes. Antes da pandemia, vimos grandes benefícios sociais de um longo período de forte mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho esfriou consideravelmente do seu estado superaquecido anterior. O desemprego subiu há 1 ano e está em 4,3%, baixo historicamente, mas quase 1% acima do início de 2023. A maior parte desse aumento ocorreu nos últimos 6 meses. Até agora,
O aumento do desemprego não resulta de demissões elevadas, como é típico em crises. O aumento reflete mais oferta de trabalhadores e desaceleração do ritmo frenético de contratações anterior. Lembra vocês que era isso que ele queria ver. O mercado ficando arrefecido de trabalho, mas sem demonstrar problemas que gerasse recessão. Mesmo assim, o resfriamento das condições do mercado de trabalho é inegável. Os ganhos de emprego seguem sólidos, mas desaceleraram este ano. Vagas caíram e a proporção vagas-desemprego voltou ao nível pré-pandemia. Taxas de contratação e demissão estão abaixo dos níveis de 2018 e 2019. Os ganhos salariais nominais se moderaram. No geral, as condições do mercado de trabalho estão menos tensas que antes da pandemia, em 2019, quando a inflação ficou abaixo de 2%. É improvável que o mercado de trabalho seja fonte de pressões inflacionárias elevadas em breve. Não buscamos nem desejamos mais resfriamento nas condições do mercado de trabalho. A economia cresce em ritmo sólido, mas os dados de inflação e emprego mostram uma situação em evolução. Os riscos de alta para a inflação diminuíram e os riscos de baixa para o emprego aumentaram. Como destacamos na última declaração do FOMC, estamos atentos aos riscos em ambos os lados do nosso duplo mandato. Chegou a hora de ajustar a política. A direção é clara e o momento e ritmo dos cortes dependerão dos dados, perspectivas e equilíbrio de riscos. Faremos tudo para apoiar um mercado de trabalho forte enquanto buscamos a estabilidade de preços. Com uma redução adequada da política restritiva, há boas razões para crer. É improvável que o mercado de trabalho seja fonte de pressões inflacionárias elevadas em breve. A economia cresce em ritmo sólido, mas os dados de inflação e emprego mostram uma situação em evolução. Os riscos de alta para a inflação diminuíram e os riscos de baixa para o emprego aumentaram. Como destacamos na última declaração do FOMC, estamos atentos aos riscos em ambos os lados do nosso duplo mandato. Chegou a hora de ajustar a política. A direção é clara e o momento e ritmo dos cortes dependerão dos dados, perspectivas e equilíbrio de riscos. Faremos tudo para apoiar um mercado de trabalho forte enquanto buscamos a estabilidade de preços. Com uma redução adequada da política restritiva, há boas razões para crer que a economia voltará à inflação de 2%, mantendo um mercado de trabalho forte. O nível atual da nossa taxa básica nos dá amplo espaço para responder a riscos que possamos enfrentar. Percebam que foi nesse ponto, há uns 30 segundos atrás, que ele confirmou que, de fato, estamos prontos para cortes. Incluindo um possível enfraquecimento do mercado de trabalho. Vamos agora abordar por que a inflação subiu e por que caiu tanto, mesmo com o desemprego permanecendo baixo. Há crescentes pesquisas sobre essas questões, incluindo o trabalho de Gold Eggerson, que logo discutiremos. É um bom momento para isso. É, claro, muito cedo, para fazer avaliações definitivas. Este período será analisado e debatido muito depois que todos nós tivermos partido. A chegada da pandemia de Covid-19 levou rapidamente a paralisações em economias do mundo todo. Foi uma época de incerteza radical e graves riscos negativos. Como frequentemente ocorre em crises, os americanos se adaptaram e inovaram. Os governos reagiram com força extraordinária, principalmente no Z1. O Congresso aprovou por unanimidade a Lei Caris. No Fed, usamos nossos poderes de forma inédita para estabilizar o sistema financeiro e evitar uma depressão. Após uma recessão profunda, mais breve, em meados de 2020, a economia voltou a crescer. Com os riscos de uma crise prolongada diminuindo e a economia reabrindo, temíamos repetir a lenta recuperação pós-crise financeira global. O Congresso forneceu apoio fiscal adicional substancial no fim de 2020 e início de 2021. Os gastos se recuperaram fortemente no primeiro semestre de 2021, e a pandemia moldou o padrão de recuperação. Preocupações com a Covid afetaram os gastos em serviços presenciais.
Mas a demanda reprimida, políticas de estímulo e mudanças nas práticas de trabalho e lazer, e as economias extras associadas à restrição de gastos com serviços. Tudo isso levou a um aumento histórico nos gastos com bens. A pandemia também causou estragos no abastecimento. 8 milhões deixaram o mercado no início, e a força de trabalho ainda estava 4 milhões abaixo do nível pré-pandemia em 2021. A força de trabalho só voltaria à tendência pré-pandemia em meados de 2023. Cadeias de suprimentos afetadas por Isso foi o que gerou a inflação, tá? Isso foi o que gerou o grande problema. perda de trabalhadores, comércio interrompido e mudanças na demanda. Claramente, nada parecido com a lenta recuperação após a crise financeira global. Entra a inflação. Após ficar abaixo da meta até 2020, a inflação disparou em março e abril de 2021. O surto inicial foi concentrado com grandes aumentos em bens escassos, como veículos. Me segue aqui, ó, para vocês Meus receberem colegas mais e eu informações também. julgamos que esses fatores da pandemia não seriam duradouros, e assim, o súbito aumento da inflação passaria rapidamente sem necessidade de resposta na política monetária. Em resumo, a inflação seria transitória. Não foi. Há tempos se pensa que, com expectativas de inflação ancoradas, bancos centrais podem ignorar um aumento temporário. O barco do transitório estava lotado, E ele com estava analistas correto, e viu, gente? banqueiros centrais a bordo. Vejo Edu e ex-colegas de Fábio, viagem e por Paulo aí. estava correto. A expectativa era que a oferta melhoraria rápido, a demanda se recuperaria e voltaria de bens para serviços, reduzindo a inflação. Por um tempo, os dados apoiavam a hipótese transitória. O núcleo da inflação caiu de abril a setembro de 2021, mas o progresso foi mais lento que o esperado. Gente, parece que foi ontem, né? O caso enfraqueceu em Tudo meados isso. do ano, refletido em nossas comunicações, e em outubro, os dados contrariaram a hipótese transitória. A inflação subiu e se espalhou de bens para serviços, mostrando que não era transitória Foi aí e que exigiria azedou, tá? uma De resposta fato. forte. Quando a mão de obra começou a ficar cara. Reconhecemos isso e mudamos nossa abordagem a partir de novembro. As condições financeiras apertaram e, após reduzir compras de ativos, iniciamos o aperto em março de 2022. No início de 2022, a inflação geral passou de 6% e o núcleo superou 5%. Surgiram novos choques de oferta. A invasão russa da Ucrânia causou alta nos preços de energia e commodities. Melhorias na oferta e mudança de bens para serviços demoravam mais que o previsto, em parte por novas ondas de Covid nos Enxiwa. E a Covid seguiu afetando a produção global, com novos e longos lockdowns na China. Inflação alta era fenômeno global. Alta demanda, cadeias tensas, mercado de trabalho apertado e preços de commodities em alta. A natureza global da inflação era inédita desde os anos 1970. Na época, a inflação alta se enraizou, algo que estávamos determinados a evitar. Em meados de 2022, o mercado de trabalho estava muito apertado, com 6,5 milhões de novos empregos desde meados de 2021. Esse aumento na demanda de trabalho foi atendido, em parte, por trabalhadores retornando à força laboral conforme as preocupações de saúde diminuíam. Mas a oferta de mão de obra seguiu limitada, e no verão de 2022, a participação na força de trabalho permanecia bem abaixo dos níveis pré-pandemia. De março a dezembro de 2022, havia quase o dobro de vagas em relação aos desempregados, indicando uma grave escassez de mão de obra. E a inflação atingiu o pico de 7,1% em junho de 2022. Neste pódio, há 2 anos, falei sobre a possibilidade de que combater a inflação poderia trazer dor, com mais desemprego e menor crescimento. Alguns diziam que controlar a inflação exigiria uma recessão e um longo período de alto desemprego,
expressei nosso compromisso incondicional de restaurar a estabilidade de preços e persistir até concluir a tarefa. O FOMC não hesitou em cumprir suas responsabilidades e nossas ações demonstraram firmemente nosso compromisso com a estabilidade de preços. Elevamos a taxa básica em 425 pontos em 2022. O verão de 2022 foi o pico da inflação. A queda de 4,5% na inflação ocorreu com desemprego baixo, algo raro e positivo. Como a inflação caiu sem um grande aumento no desemprego? Distorções da pandemia e choques nos mercados foram cruciais para a alta e queda da inflação. A reversão desses fatores demorou, mas foi essencial para a desinflação. Nossa política monetária restritiva moderou a demanda agregada, que, junto à oferta melhorada, reduziu pressões inflacionárias, mantendo um crescimento saudável. Com a demanda por trabalho moderada, o alto nível de vagas em relação ao desemprego normalizou-se principalmente pela queda nas vagas, sem demissões significativas e disruptivas, levando o mercado de trabalho a não ser mais fonte de pressões inflacionárias. Uma palavra sobre a importância crítica das expectativas de inflação. Modelos econômicos indicam que a inflação voltará ao objetivo com mercados equilibrados, sem necessidade de folga econômica, desde que as expectativas de inflação estejam ancoradas no nosso objetivo. Foi isso que o modelo indicou. Mas a estabilidade das expectativas de inflação de longo prazo, desde 2000, não foi testada por uma alta inflação persistente. Não era garantido que a âncora da inflação se manteria. Preocupações com desancoragem levaram à ideia de que a desinflação exigiria folga na economia, especialmente no mercado de trabalho. Uma lição recente é que expectativas ancoradas e ações firmes do Banco Central podem facilitar a desinflação sem necessidade de folga. Sobre inflação, sério. Essa visão atribui o aumento da inflação a um choque entre demanda superaquecida e distorcida e oferta limitada. Apesar de diferenças, um consenso emerge atribuindo a maior parte da inflação a essa colisão. No geral, a recuperação das distorções da pandemia, nossos esforços para moderar a demanda agregada e a ancoragem das expectativas trabalharam juntos para colocar a inflação no que parece ser um caminho sustentável para a nossa meta de 2%. Desinflação, mantendo o mercado de trabalho forte, só é possível com expectativas ancoradas, que refletem a confiança do público que o Banco Central alcançará 2% de inflação ao longo do tempo. Essa confiança foi construída por décadas e reforçada por nossas ações. Essa é a minha avaliação dos eventos. Sua experiência pode ser diferente. Então, concluo enfatizando que a economia pandêmica provou ser única e que ainda há muito a aprender com este período extraordinário. Nossa declaração sobre metas e estratégia monetária enfatiza nosso compromisso de revisar princípios e fazer ajustes via revisão pública completa a cada 5 anos. Ao iniciar esse processo este ano, estaremos abertos a críticas e novas ideias, mantendo os pontos fortes de nossa estrutura. Os limites do nosso conhecimento, evidentes na pandemia, exigem humildade e questionamento para aprender com o passado e aplicar flexivelmente aos desafios atuais. Obrigado. E aí a gente já vem e vê que realmente no gráfico fez um efeito muito fulminante. O mercado de juros futuros dos Estados Unidos despencaram, olha. 10 anos e 2 anos, conforme a gente viu, né? Agora 2 e 10 foi embora. O dólar real despencou. O próprio dólar contra as paridades mundiais também foi de arrasta para baixo. Perdeu um nível crucial que eu tinha comentado com vocês em várias lives. Por isso é importante você seguir aqui o canal, se inscrever e seguir todas as lives, tá bom? O S&P 500 de alta, Nasdaq de alta, petróleo que me preocupa um pouquinho, mas ainda está muito lá embaixo. Meus amigos, acho que a ideia era essa. Espero que tenham gostado. Não esqueça de sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like